Um bom filme de ação e sobrevivência envolvendo alguém preso em uma situação de vida ou morte, com certeza pode fazer o seu coração disparar. Mas pelo menos você consegue escapar desse mundo estressante do filme assim que ele termina. Mas infelizmente, nem sempre esse é o caso para todo mundo. Porque de vez em quando, histórias aterrorizantes de pessoas que ficaram irremediavelmente presas em lugares apertados e mortais realmente acontecem. De algumas pessoas presas sob uma placa de gelo em um rio gelado no Alasca, a um homem que passou 60 horas preso no fundo do oceano com seu oxigênio se esgotando rapidamente. Prepare-se, pois aqui vão algumas histórias realmente claustrofóbicas que você nunca ouviu antes. Viagem ao banheiro à meia-noite. Em uma noite comum, acordar para ir ao banheiro é bastante irritante. Mas em maio de 2013, o chamado da natureza realmente salvou a vida de um homem chamado Harrison Ojegba Okene, de 29 anos. Harrison era um cozinheiro em um dos 3 rebocadores que trabalhavam no petroleiro de Chevron, na costa da Nigéria. Um dia, ele acordou às 5 da manhã e saiu do seu quarto para o banheiro compartilhado no final do corredor. Assim que ele entrou no banheiro, no entanto, uma onda gigantesca virou o barco, fazendo ele afundar. Seus companheiros de tripulação lutaram para evacuar, pois foram obrigados a se trancar em seus quartos devido a protocolos de proteção contra piratas. Infelizmente, essas medidas de segurança não apenas deixaram eles presos, mas como Harrison já estava fora quando o navio virou, apenas ele conseguiu escapar com vida. Ou pelo menos foi o que ele tentou. Assim que ele entrou dentro do corredor, um forte fluxo de água arrastou ele para um outro banheiro, com uma bolsa de ar. Harrison agarrou-se a uma bacia virada para manter a cabeça acima d'água, enquanto o navio continuou afundando quase 30 metros no fundo do oceano. Imediatamente, os mergulhadores de resgate chegaram no local, mas despreparados para um mergulho tão profundo, eles acabaram recuando, sem nem alcançar os destroços. E foi assim que, de todos os 12 tripulantes a bordo, apenas Harrison conseguiu escapar das poderosas garras do oceano. Não que esse fato fosse algum conforto para ele. Depois de passar praticamente um dia no banheiro, Harrison, exausto, decidiu tomar seu destino em suas próprias mãos e saiu nadando através da escuridão até chegar no escritório dos engenheiros nas proximidades. Lá ele pôde encontrar outro bolsão de ar. Só que dessa vez, ele conseguia pelo menos ficar de pé. Harrison arrancou alguns painéis da parede e prendeu eles a um colchão flutuante para fazer uma plataforma, permitindo que ele descansasse um pouco, embora sua fome e sede continuassem ficando cada vez piores. Enquanto isso, um navio de apoio chamado Liwek Tukan enviou uma equipe de mergulho em alto mar para recuperar a tripulação. Enquanto eles subiam lentamente a bordo, a última coisa que estavam esperando era que uma mão se estendesse e tocasse um dos mergulhadores. Ou mais especificamente, a mão de alguém ainda vivo. Especialmente porque, segundo os cientistas, a bolsa de ar de 6 metros cúbicos em que Harry estava deveria ter oxigênio suficiente para que ele durasse apenas 2 dias e meio, mas ele estava ali embaixo há mais de 3 dias. Quando foi encontrado pelos mergulhadores, Harrison sofria sem saber da doença de Kyson, uma condição na qual bolhas de nitrogênio se formam no sangue, devido às mudanças drásticas na pressão que ele experimentou quando seu navio afundou. Se os mergulhadores trouxessem Harrison direto para a superfície, essas bolhas poderiam interromper suas funções vitais, o que poderia ser fatal. Então, para recuperá-lo com segurança, Harrison foi levado aos poucos em uma cabine de mergulho. Depois ele foi colocado em uma câmara de descompressão por mais 2 dias. Assim que ele podia ficar na superfície, além de sofrer de um transtorno de estresse pós-traumático e alguns sentimentos de culpa por ser o único a sobreviver, ele se recuperou completamente. Ele então voltou para sua cidade Warri, na Nigéria, e prometeu a si mesmo nunca mais pisar ou entrar dentro do mar. Ele conseguiu outro emprego como cozinheiro, mas, dada a provação inacreditável pela qual passou, duvido que você veja ele preparando algo da seção de frutos do mar. Exercício Team Building. Certo dia, em junho de 2018, um time de futebol juvenil chamado The Wild Boars, de uma vila rural no distrito de Mae Sai, na Tailândia, terminou o treino com uma tradição muito saudável. Eles se aventuraram na caverna mais próxima de Tan Luang, onde novos membros da equipe tradicionalmente viajavam para escrever seus nomes na parede. Os 12 garotos, junto de seu assistente técnico, se aventuraram para entrar, cheios de entusiasmo. Mal sabiam eles, no entanto, que sua viagem inocente logo tomaria um rumo realmente horripilante. Quando foi chegando a noite e nenhum dos Wild Boars voltaram para casa, suas famílias foram direto para aquela caverna. Assim que as famílias viram todas as bicicletas da equipe na entrada, eles alertaram as autoridades, e com toda a razão. Nas profundezas da caverna, os Wild Boars tiveram alguns probleminhas. Uma chuva inesperada de monção causou uma inundação repentina, e toda a caverna estava se enchendo muito rapidamente.
Então, com a entrada inacessível, o grupo não teve outra escolha a não ser entrar cada vez mais fundo na caverna, eventualmente ficando isolados em uma pequena plataforma rochosa, a incríveis 4 quilômetros de distância da entrada principal. Lá, eles se amontoaram para ficar aquecidos, e seu assistente técnico, que era um ex-monge, até lhes ensinou técnicas de meditação para usar menos energia. Felizmente, apesar da falta de comida, os Wild Boars tinham água potável na forma de umidade nas paredes. Mas até mesmo isso não poderia acalmar o seu maior medo, se alguém estava vindo para salvá-los. Felizmente, uma operação de resgate completa estava se desenrolando rapidamente do lado de fora. A Marinha Tailandesa, a Polícia Nacional e voluntários locais decidiram ajudar. Mas apesar dos engenheiros tentarem bombear água para fora da caverna, as enchentes tornaram quase impossível de entrar. 5 dias depois, a primeira equipe de resgate internacional de todo o mundo, incluindo o Reino Unido, Bélgica e Austrália, chegou ao local. Eles lutaram arduamente contra os elementos, não apenas tendo que se manobrar em espaços apertados e não confiáveis, mas também tinham que lidar com condições úmidas e muito escuras. Eventualmente, pouco mais de uma semana após o incidente, os mergulhadores chegaram a uma caverna que parecia perfeita para uma base-chave, pois poderia ser drenada para um nível caminhável. A partir dali, 2 mergulhadores decidiram seguir viagem sozinhos. Eles estavam nadando cegamente pela caverna, quando se depararam com uma bolsa de ar. E assim que tiraram as máscaras, eles puderam ver todos os 13 javalis, cansados e famintos, mas ainda vivos. Os mergulhadores fizeram a única coisa que podiam e deixaram algumas luzes com a equipe antes de prometer voltar com comida. E foi bem assim que uma busca aparentemente sem esperança se transformou numa missão de resgate. Os Wild Boars foram acompanhados por um médico militar, que prescreveu uma dieta especial de alimentos líquidos nutritivos, ricos em calorias e água mineral, com vitaminas adicionadas. Recuperar as forças era crucial, visto que a parte mais difícil ainda estava por vir. Os socorristas não apenas tiveram que extrair 13 pessoas de dentro de uma caverna que até mergulhadores profissionais lutaram, mas além disso, o nível de oxigênio dentro da câmera de repente caiu de 21% para apenas 15%. O tempo estava se esgotando e os socorristas tinham apenas opções limitadas disponíveis. Eles tinham que arriscar mergulhar com os garotos ou esperar que as águas das monções baixassem, o que às vezes pode levar até 4 meses. Depois de praticar métodos de treinamento de extração exaustivamente com garotos locais em piscinas próximas, para garantir que todo esse esforço fosse possível, cerca de 100 mergulhadores tailandeses e estrangeiros se prepararam para a ação. Com as cordas guias colocadas, cada um dos garotos foi preso a um mergulhador profissional e recebeu uma máscara de mergulho com oxigênio. Presos em macas guiados por elaborados sistemas de polias, através de águas profundas variadas e em terrenos difíceis de cavernas, um de cada vez, os Wild Boars foram levados para fora daquela caverna. Eles imediatamente receberam oxigênio e foram transportados para um hospital em Chiang Rai, na Tailândia, onde todos se recuperaram. Mas antes que você pense que eu estou terminando a história com um final feliz, prepare-se para algo realmente ridículo. Desde o incidente, sem dúvida para o horror dos heróicos socorristas daquela equipe, as autoridades locais planejam converter a caverna em um museu e atração turística. 13 jovens garotos quase morreram ali, sem falar em 2 mergulhadores que perderam suas vidas durante o resgate. E eles ainda têm coragem de enviar turistas de olhos arregalados para se divertir? Tá bom, acho que as minhas férias eu vou passar em um outro lugar. No buraco do coelho. Na manhã de 14 de outubro de 1987, Jessica McClure, de 18 meses, estava correndo pelo quintal de sua tia em Midland, Texas, quando de repente foi mergulhada em um terror impensável. Jessica e 4 amigos estavam sendo supervisionados pela mãe de Jessica, Cissy, mas quando ela entrou brevemente para atender um telefonema, Jessica acabou levando um tombo. Mas ela não caiu no chão como qualquer outra criança. Não, ela caiu direto em um poço de 20 centímetros de largura e 7 metros de profundidade. Ninguém sabe ao certo como isso aconteceu, visto que a tia de Jessica havia coberto a abertura com uma grande pedra. Mas lá estava Jessica, alojada no poço em um ponto estreito a meio caminho do fundo. Quando Cissy voltou à cena, seu coração parou. Não havia nada que ela pudesse fazer, a não ser pedir por ajuda e assistir em desespero, enquanto os socorristas passaram incríveis 58 horas trabalhando fervorosamente para libertar seu bebê. Para manter a criança subterrânea viva, as equipes de resgate instalaram aquecedores para soprar ar quente no poço gelado e abaixaram o microfone para monitorar a respiração de Jessica.
Com perfuradores de petróleo, eles cavaram um buraco de 6 metros de profundidade e 76 centímetros de largura, em paralelo com o poço. Então, usando equipamento de perfuração de água de alta pressão, um engenheiro perfurou um túnel horizontal entre os dois poços, mais ou menos 1,5 metros abaixo de onde Jessica havia ficado presa. Felizmente, ela foi libertada com sucesso logo depois e examinada minuciosamente. Mas, infelizmente, Jessica acabou perdendo um dos dedos do pé, devido a algumas complicações de perda de circulação. Mas fora esse detalhe, ela se recuperou completamente. Na verdade, ela nem se lembra de ter ficado presa no poço. E ela só descobriu quando tinha 5 anos de idade, quando estava assistindo um programa de TV de resgate. Aposto que seus pais tinham sérias explicações para dar naquela noite. De qualquer forma, provavelmente é melhor que ela não se lembre, visto que estar preso em um local insanamente claustrofóbico daquele jeito, sem saber o que está à espreita no breu abaixo de você, deve ser uma das coisas mais assustadoras do mundo inteiro. Viagem de uma vida. Em junho do ano de 2003, Blake Stanfield, de 38 anos, surpreendeu seu pai com uma viagem de rafting em seu aniversário de 65 anos. A dupla sempre foi muito próxima, e uma viagem pelo rio Keokuk, no Alasca, sempre esteve em sua lista de desejos. Foi então que na sexta-feira, 6 de junho, eles foram deixados na bifurcação norte de Keokuk, o início de sua jornada de 1 semana e 145 quilômetros até a cidade de Beatles. Blake e Neil queriam aproveitar bastante, caminhando pelo terreno acidentado e relaxando ao redor de fogueiras. Só que as coisas não ficaram tão idílicas quanto eles gostariam. Poucas horas depois de partirem em seu rafting, os homens notaram camadas de gelo grudadas em ambos os lados do rio. Eles não se importaram muito com isso, visto que quando eles voaram rio acima até as zonas de desembarque, nada importante parecia estar bloqueando seu caminho a jusante. Foi apenas quando eles viram uma curva e viram uma plataforma de gelo da largura do rio obstruindo seu caminho que Blake e seu pai começaram a entrar em pânico. Eles tentaram remar rio acima, mas a corrente era muito mais forte. Num instante, o barco bateu no gelo e acabou virando. A dupla foi puxada para baixo da laje dura como pedra, com o gelo raspando em sua pele e apenas uma fina camada de ar oferecendo respirações rápidas. Em certo ponto, eles apareceram numa abertura antes que o rio os arrastasse para baixo de outra laje. Só que dessa vez, sem bolsões de ar. Nesse ponto, os pulmões de Blake estavam absolutamente estourando. Ele não podia mais ver o seu pai e não podia fazer nada para ajudar. Ele pensou que eles estavam prestes a morrer. Mas então, de repente, o gelo começou a clarear. Instintivamente, Blake nadou até a margem mais próxima. Ele correu pela costa atrás de seu pai, que havia se agarrado a um bloco de gelo, e finalmente conseguiu ajudá-lo a desembarcar com um galho. Machucados e tremendo de frio, tudo o que restava de seus suprimentos era um isqueiro, uma faca, 2 coletes, apitos, um mapa e um par de botas. Com o resto de seu equipamento totalmente perdido rio abaixo, eles desceram o rio até encontrarem uma ravina seca com uma árvore caída. O lugar parecia perfeito para um abrigo. Mas, no entanto, mesmo com essa base rudimentar, faltando 6 dias para que o piloto os esperasse em Battles, Blake começou a lidar com o fato de que era provável que eles não fossem conseguir. Com 65 anos, Neil estava fraco e hipotérmico. Ele estava lutando para andar. Blake não queria deixar o seu pai, mas às 10h30 da manhã seguinte, ele acabou partindo em busca de ajuda. Mas a sua jornada, no entanto, não foi nada fácil. Não só o terreno traiçoeiro do Alasca fazia parecer que ele estava andando em bolas de boliche, mas Blake também teve que tomar cuidado com ursos pardos, dos quais ele felizmente avistou um cedo o suficiente para passar despercebido. Depois de mais de 12 horas de caminhada, Blake parou para descansar durante a noite, só que, no entanto, mal ele sabia que Neil estava tendo seus próprios problemas. Bem no meio da noite, o infeliz homem acordou e descobriu que a fogueira rudimentar que ele havia estabelecido, de alguma forma, incendiou todo o seu abrigo. Sendo incapaz de parar o fogo, ele teve que assistir impotente enquanto a coisa toda se transformava em cinzas. Felizmente, onde um dos homens sofria, outro gradualmente caminhava em direção ao sucesso. Assim que amanheceu, Blake alcançou a região elevada no rio. Ele podia ouvir os aviões passando, mas apesar de acender uma fogueira, ninguém notou ele. Os homens acabaram passando 5 dias inteiros separados, sem comida ou suprimentos, até que finalmente um piloto avistou sua jangada num banco e desceu seu avião para verificar. Blake, felizmente, estava na mesma área. Começou a agitar o seu colete salva-vidas e finalmente o piloto viu ele. Sem ter onde pousar, tudo o que o piloto pôde fazer foi deixar Blake com um pouco de comida e um rádio, antes de seguir na direção do pai de Blake, que felizmente ainda conseguiu se manter vivo. O serviço de resgate do parque foi notificado, e 4 horas depois, um helicóptero resgatou os homens de suas respectivas posições.
Eles estavam machucados, sujos, famintos e congelando. Mas fora tudo isso, tava tudo tranquilo. Mas se você acha que essa experiência de quase morte foi o suficiente para fazer os dois desistirem de rafting, você estaria errado. Logo depois, Blake e Neil voltaram para Keokuk River para uma segunda rodada. Só que dessa vez, eles realmente passaram a viagem juntos. Pelo dinheiro. Em setembro de 2013, uma francesa com 91 anos de idade, de Rennes, estava fazendo suas tarefas de sábado, quando ela parou em seu banco BNP Paribas. Depois que ela pediu para ver o seu cofre, o funcionário do banco a levou para o cofre e trancou a porta atrás dela, como era protocolo padrão do banco. Mas o que não estava no protocolo era ter um peido cerebral de proporções nucleares e esquecer aquela velhinha pelo resto do dia. Bem ruim, não é mesmo? Bem, isso não foi tudo. O mesmo funcionário do banco apagou as luzes e saiu no final do dia, sem nunca verificar aquele cofre à prova de som. Aquela pobre senhora de 91 anos de idade ficou presa em um cofre de banco sozinha, sem nenhum telefone ou método de comunicação com o mundo exterior. Mas aqui está a pior parte. Aquele dia era sábado, ou seja, o banco não iria abrir até a manhã seguinte. Aquela alma infeliz foi deixada enfrentando a realidade de ter que ficar sentada até segunda-feira, no escuro e com as paredes parecendo que estavam se fechando sobre ela, e sem nenhuma fonte evidente de ar fresco. Felizmente, o filho da senhora ficou preocupado quando não teve notícias daquela noite de sábado e acabou chamando a polícia. Depois de refazer os passos da senhora e visitar todos os lugares favoritos, eles acabaram no banco. Mas apenas isso não foi o suficiente. E apesar de inúmeras ligações desesperadas, o gerente do banco apenas chegou às 10 horas da manhã de domingo. Mas por sorte, além de um pouco de desidratação, a velha senhora estava em ótima forma. Embora eu duvide que o mesmo possa ser dito sobre o funcionário do banco depois que seu gerente terminou com ele. Caverna molhada. Em abril de 2017, o professor de geologia Xisco Gracia decidiu mergulhar nas águas cintilantes de Maiorca. Ele e seu companheiro de mergulho, Guillem Mascaró, queriam explorar Sapiqueta, uma caverna localizada ao longo da costa leste de Maiorca, com inúmeras câmaras submersas que se estendem desde a entrada. Perfeito para mergulho em cavernas. Eles nadaram por praticamente 1 hora debaixo d'água, mergulhando quase 1 quilômetro de profundidade no labirinto cheio de estalactites. Nesse ponto, enquanto Xisco coletava amostras de rochas, e Guillem se aventurou para mapear uma câmara mais profunda. Tudo ia bem até que chegou a hora deles voltarem à superfície. E foi nesse momento que eles perceberam uma coisa realmente terrível. A orientação deles, que era um fio de nylon, havia se quebrado, e eles não conseguiam encontrá-lo em lugar nenhum. Para piorar as coisas, seus tanques de oxigênio estavam quase vazios. Mas por sorte, Xisco se lembrou de ter ouvido falar de uma bolsa de ar em uma câmara próxima. Ele levou Guillem até lá, e lá eles rapidamente planejaram uma rota de saída em seu mapa. Mas infelizmente, eles tinham oxigênio suficiente apenas para um deles subir à superfície. Foi então que Xisco disse para Guillem ir em frente. Assim que ficou sozinho, Xisco retirou a maior parte de seu equipamento e se aventurou pela câmara. Ele rapidamente percebeu que a água na superfície era potável. E também encontrou uma pedra grande e plana, na qual poderia relaxar. Embora tudo parecesse promissor inicialmente, depois de 7 ou 8 horas de espera, ele ficou preocupado. Será que Guillem morreu? E será que alguém sabia que ele estava bem ali embaixo? Mesmo que ele estivesse se mantendo o mais calmo possível, o oxigênio em sua bolsa de ar estava se esgotando. E logo Xisco foi vítima dos efeitos de ficar respirando em um lugar com altos níveis de dióxido de carbono. Além da dor de cabeça e de não conseguir dormir, Xisco estava começando a ter ilusões. Ele constantemente pensava ter visto luzes surgindo nas proximidades, mas toda vez que piscava, elas sumiam. Eventualmente, Xisco ouviu um barulho acima dele. Pareciam tanques sendo cheios de ar. E por um momento, ele pensou que suas lutas haviam acabado, mas então os ruídos pararam, e ele percebeu que era apenas mais uma de suas alucinações. Com a desesperança e a asfixia tomando conta dele igualmente, Xisco quase não ouviu quando outro barulho ecoou nas proximidades. Só que dessa vez não foi apenas uma alucinação. Um mergulhador emergiu da água e Xisco abraçou ele com um alívio indescritível. No fim das contas, os ruídos que ele ouviu não eram alucinações, mas na verdade, tentativas fracassadas dos socorristas de perfurar o topo da caverna para abastecê-lo com água e comida. Quando Xisco finalmente emergiu do complexo de cavernas, ele ficou chocado ao saber que havia se passado quase 60 horas desde que ele ficou preso. Por mais terrível que pareça, nem Xisco e nem Guillem, desde então, viraram as costas para o mergulho. Na verdade, foi mais ou menos um mês depois que Xisco estava de volta naquela mesma caverna. Aos seus olhos, ele já o havia conquistado, e não havia mais nada que pudesse fazer para derrubá-lo.
E você, se sentiria da mesma forma depois de um incidente de quase morte? Diz aí nos comentários. Roubo que deu errado. Era uma noite normal de março de 2011, quando o gerente-geral John Riscoe recebeu uma ligação de seu chefe, o proprietário da Peasant's Pizza Palace, em Guilderland, Nova York, pedindo que ele fosse lá e verificasse o alarme de incêndio que estava acionado. John não estava esperando muita coisa ao ir lá, mas assim que entrou ficou chocado ao descobrir que um ladrão estava dentro do restaurante. Só que em vez de ficar com medo, John caiu na gargalhada. Por quê? Porque o ladrão, chamado Timothy Cipriani, de 46 anos, estava preso em um poço acima do fogão, com apenas as pernas penduradas do lado de fora. Aparentemente, Timothy subiu em uma árvore no telhado e invadiu o duto de ar. Mas assim que ele tentou descer, ele acabou ficando... Bom, ele ficou preso. O que é, claro, o pior pesadelo para um claustrofóbico. No entanto, ao tentar se libertar, Timóteo acabou pisando em um cano, que faz parte do sistema de combate a incêndios, fazendo com que estourasse e acionasse o alarme. Quer dizer, eu não sei o que é pior, estar preso a meio caminho de um duto de ar escuro e estreito, sem espaço para você se virar e nem apoiar os pés, ou tentar forçar a sua entrada por dentro de um desses em primeiro lugar. A polícia no local teve que passar 30 minutos libertando Timothy antes que pudessem prendê-lo, e quando finalmente verificaram o registro, se divertiram ao descobrir que Timothy havia sido acusado anteriormente de invadir outro restaurante em Nova York, o El Rey Cuti Frito. Naquela época, ele foi condenado depois que a polícia encontrou uma toalha no local que Timothy usou para se limpar, depois de se cortar na janela que ele usou para invadir. Honestamente, não acho que haja muita esperança para esse cara. Enquanto alguns gênios do crime deixam cartões de visita, Timothy apenas deixa, bom, ele mesmo. A grande extração. No dia de Ação de Graças, em 2009, com 26 anos de idade, John Edward Jones, estudante de medicina e espeleólogo, em outras palavras, pessoa que explora cavernas como hobby, decidiu fazer espeleologia com um grupo de amigos no condado de Utah. Em 24 de novembro, o grupo se aventurou na Nutty Putty Cave, um local popular da espeleologia conhecido por suas incríveis reviravoltas. John decidiu tentar encontrar o Canal do Nascimento, apropriadamente chamado, uma formação conhecida por ser escandalosamente estreita. Mas infelizmente, embora John tivesse se espremido naquele túnel quando era mais jovem, ele não percebeu que o túnel que ele escolheu dessa vez era na verdade um túnel diferente. Tudo parecia promissor no começo, mas John, balançando para frente usando seus quadris, estômago e dedos, mas logo percebeu que estava totalmente preso, de cabeça para baixo, e sem nenhum tipo de espaço para que ele se virasse e voltasse. Sinceramente, parece um cenário de Ted the Caver, uma série de histórias assustadoras escrita e compartilhada online no início dos anos 2000 por um spelunker chamado Ted, que sempre compartilhava fotos de si mesmo posando em posições totalmente claustrofóbicas para combinar com suas ainda mais horripilantes histórias. Só que, ao contrário de Ted, a situação de John não era nem um pouco fictícia. Completamente encurralado, a única opção de John era seguir em frente. Foi então que ele achatou o peito ao expirar e deslizou um pouco mais para baixo na abertura. Mas quando ele teve que inevitavelmente respirar de novo, o seu peito se expandiu e ele ficou ainda mais preso do que antes. Você consegue imaginar estar tão apertado que mal dá para respirar muito mais do que uma fração da sua capacidade pulmonar total? Os níveis de pânico de John devem ter simplesmente disparado, especialmente quando seu irmão falhou em puxá-lo pelas panturrilhas e acabou o deixando ali para buscar ajuda. Eventualmente, os socorristas do gabinete do xerife do condado de Utah chegaram e começaram a complicar a tentativa de extração. Eles conseguiram libertar John parcialmente, usando um sistema de polia de corda, mas naquele momento, John estava pendurado de cabeça para baixo, com capacidade respiratória limitada por mais de 8 horas. Por necessidade, ele recebeu gotejamento intravenoso, e ao ser erguido por uma fenda um pouco mais larga, embora estreita o suficiente para ainda mantê-lo preso, ele até conseguiu falar com sua esposa pelo rádio da polícia. Todos pareciam aliviados, até que o desastre aconteceu mais uma vez. Uma falha no equipamento fez com que o sistema de cordas mergulhasse John de volta no buraco em que ele estava preso, e a operação de resgate voltou à estaca zero mais uma vez. Tentando uma abordagem diferente, socorristas usaram ferramentas pneumáticas para remover algumas rochas ao redor de John, mas depois de passar mais de 24 horas de cabeça para baixo, toda aquela pressão e estresse no corpo de John eram simplesmente demais. De repente, John parou de responder aos socorristas, e não demorou muito para que o médico confirmasse que John havia deixado o nosso mundo por causa de uma parada cardíaca. Em vez de arriscar mais ferimentos para recuperá-lo, foi tomada a decisão de deixar John naquele lugar, e então concreto foi derramado no túnel, como um memorial, enquanto a entrada também foi fechada.
Claro que esse não é um final feliz de que todos gostaríamos, mas isso pode mostrar o imenso perigo de acabar em situações horrivelmente claustrofóbicas. E você, já experimentou uma história de terror claustrofóbica como essas? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!